A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, no interior de São Paulo. Também sou professor da escola bíblica dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje é uma alegria para o nosso canal, porque nós estamos iniciando mais uma revista. Trabalhamos durante 2 anos somente com a revista dos adultos e hoje nós estamos iniciando a lição dos jovens. Também já teremos nessa semana as aulas concernente à revista dos adolescentes, que não será ministrada por mim, mas pela minha esposa, psicóloga Daniele Ricobelo, e ela estará ministrando as aulas concernente à lição dos adolescentes. Então, gostaria de pedir para vocês que compartilhasse esse vídeo com um irmão, uma irmã que ministra a aula para os adolescentes ou para os jovens e indique o nosso canal, indique os nossos vídeos. Você que já conhece a nossa responsabilidade que nós temos, já conhece a nossa prudência, conhece o nosso canal, sabe da nossa credibilidade como canal relacionado a EBD, compartilhe esse vídeo. Então isso é muito importante, preciso muito da ajuda de vocês, ok? Conto com aquele like do céu, aquele like abençoado. Conto também com os comentários, porque isso ajuda demais. Quero deixar um coração, quero deixar uma mensagem de bênção para a sua vida. Também, se possível, compartilhe esse vídeo que vai ser muito importante, tá bom? Então, essa lição nossa, lição dos jovens, ela tem como título Alcance um futuro feliz e seguro. Pense bem quando você vai lecionar essa aula para os jovens. O alcance está no futuro. E o futuro, ele deseja, o autor da revista, ao produzir esse comentário, ele deseja que através dos ensinos, dos conselhos de Salomão, essa pessoa alcance um futuro. E esse futuro não é um futuro de tristeza, não é um futuro de ansiedade, não é um futuro de tormento, não é um futuro de maldade, não é um futuro ao qual a pessoa não vê uma saída, ele não deseja um futuro de frustração, ele não deseja um futuro infeliz com divisões, dissensões, intrigas, brigas, contendas. Não! O autor quer nos trazer para nós transmitirmos aos nossos jovens que têm ainda uma vida toda pela frente, que é necessário pensar no futuro. E pensando no futuro, o que é que você deseja para si? E o autor vai dizer, um futuro feliz e um futuro seguro. Felicidade, ela vai ser conquistada a partir do momento em que nós compreendemos aquilo que Deus quer para nós. A segurança, ela vem como garantia de Deus para que possamos resistir aos dias complicados e maus. E esse tema geral, ele está embasado nos conselhos de Salomão, que estão introduzidos no livro de Provérbios. E ele ainda coloca 2 pontos. É feito um convite. Ninguém é obrigado, mas é feito um convite para fazer parte e adquirir a sabedoria e também as promessas de proteção que são direcionadas para nós. Então isso é muito importante, vai ser aulas espetaculares, aulas maravilhosas que vão aí agregar a vida dos seus alunos. Então nós iremos fazer a nossa introdução do sumário somente, e isso é importante para a melhor compreensão das lições que
serão ministradas. Eu já faço isso na aula dos adultos e nós vamos trazer também para a aula dos jovens, porque isso é muito importante, ajuda você demais. Lembrando que não é regra, é uma exceção. Nós analisamos lição por lição e vemos quais são os pontos de contatos que existe dentro daquilo que foi proposto pelo professor. Então, eu analisando o sumário do livro de Provérbios, eu pude aqui escalar as lições e os temas que são correlacionados, tá bom? Então vamos lá, pegue uma caneta, pega a sua revista ou um papel e anote aí, tá bom? Lição de número 1, lição de número 2 é um bloco. Vamos tratar aqui como blocos. O primeiro bloco vai falar sobre o convite à sabedoria. E nós encontramos dentro desse bloco a inserção do capítulo 1, versículo de número 3 até o versículo de número 7, e depois, no mesmo capítulo, o versículo 20 ao 23. A lição de número 2 vai tratar sobre os 3 temas: sabedoria, proteção, confiança, porque foi feito um convite à sabedoria. E ele acrescenta mais 2 elementos, que é a proteção e a confiança. Está no capítulo 2, versículo 1 ao 11, e o capítulo 3, versículo 21 ao 26. O segundo bloco está incluída a lição de número 3, 4 e 5. A lição de número 3 vai falar sobre um coração que está sendo protegido. Capítulo 4, do 20 ao 23. A lição de número 4 vai falar da imoralidade. Capítulo 5, versículo 1 ao 14. A lição de número 5 vai falar sobre a preguiça, que está no capítulo 6, versículo 6 ao 14, capítulo 24, versículo 30 ao 34, e o capítulo 26, versículo 13 ao versículo 16. Lembrando que na lição de número 5, ele faz uma exceção, né, do capítulo 24 e 26, porque ele não está nesse bloco do capítulo de número 6. Ele vai lá para o capítulo 24 e o capítulo 26 para trazer base para o tema preguiça, tá bom? Então ele faz uma exceção aqui e acrescenta esses 2 capítulos que estão em outra divisão do livro de Provérbios. O outro bloco, o terceiro bloco, está incluída a lição de número 6, 7, 8 e 9. A lição de número 6 vai falar sobre o sentido da vida. É o capítulo 8, 22 ao 31. A lição de número 7 vai falar sobre a insensatez, porque nós estamos falando sobre a questão da vida. Então eu encontro no capítulo 9, do versículo 1 ao 6 e o versículo 13 ao 18. A lição de número 8 vai falar sobre o dinheiro, está ligado ao sentido da vida. Capítulo 11, versículo 24 ao 25, capítulo 13, versículo 7 e versículo de número 11, capítulo 17, versículo 18 e versículo 23. Ainda continuando nesse bloco lição 8, capítulo 21, versículo 20 e capítulo 22, versículo de número 7. A última lição, que é a lição de número 9 desse terceiro bloco, vai falar sobre a boca, né? Protegendo a sua boca. Capítulo 10, versículo 11 ao 14, capítulo 15, versículo 1 ao 4, depois versículo 7, depois versículo 14. E o capítulo 17, versículo 27 e o versículo 28. Aqui no quarto bloco, nós temos a lição de número 10, que vai falar sobre o descontentamento. Reparem que nos blocos nós temos segmentos de palavras, segmentos de sentidos, tá? Porque lembra, ó, segundo bloco, coração está ligado à imoralidade, está ligado à preguiça. Lição 6, que é o outro bloco, sentido da vida, se fala da insensatez, dinheiro e boca.
Agora, o quarto bloco aqui é a lição 10, 11 e 12. Nós vamos falar aqui sobre o descontentamento na lição de número 10, capítulo 15. Vamos falar aqui na lição de número 11 sobre a inveja. São temas correlacionados. Capítulo 23. Na lição de número 12, nós falaremos sobre os vícios. Capítulo 20. E ele ainda inclui Romanos, capítulo de número 6. E se você olhar aqui, você também pode acrescentar o capítulo 10 ao 22, tá? Porque nós estamos falando sobre os vícios, tá bom? E a última lição, que é o último bloco, é a lição de número 13, que vai falar sobre a integridade na sociedade. Olha que tanto de elementos que nós iremos abordar, para que no fim ele mostre que se nós conseguirmos dominar todos esses sentimentos e buscar sabedoria, nós viveremos de forma integral na sociedade, ou seja, haverá uma integridade física, ética, moral e espiritual dentro da sociedade. Aqui você encontra o capítulo 23 e o capítulo de número 24. Anotou aí? Agora anote as três grandes divisões. Lição 1 até a lição de número 7, o bloco se divide entre capítulo 1 até o capítulo 9. Por isso que eu disse para os irmãos que nós temos aqui uma sequência em capítulos. Quando você pega o sumário, a divisão do livro, você encontra a lição 1 até a lição 7 dentro do capítulo 1 até o capítulo de número 9. Os irmãos compreenderam como é importante compreender a forma como o autor distribui os temas? Aí, se eu disse aqui que do capítulo 1 ao capítulo 7 você tem dentro do livro o bloco que vai do capítulo 1 ao capítulo 9 e aborda todos esses temas, no segundo grande bloco eu tenho a lição de número 8 a lição de número 10. Por quê? Essas lições estão dentro do capítulo 10 ao capítulo de número 22. Então você compreende que quando eu disse que lá na lição 5 ele abriu uma exceção e inseriu o capítulo 24 e o capítulo de número 26, é porque ela está no terceiro grande bloco. Porque o terceiro grande bloco é a lição de número 11, lição de número 12 e a lição de número 13. Porque essas três lições estão dentro da divisão do livro que vai do capítulo 22 até o capítulo de número 24. E assim se fecha a divisão geral do livro de Provérbios. E aqui nós encontramos essa divisão que é muito importante. Amém, meus irmãos? Então eu queria deixar essa divisão aqui para vocês. Creio que fui bem compreensível na relação, então é importante que nós abordamos dessa forma e assim possamos compreender o que o autor quer nos passar, amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família, fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.